Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao 52, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Jesus, nós cremos, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui nós temos esse relato tremendo deste milagre, um homem que ficou cego e voltou a ver. E nós invocamos o Espírito Santo teu ministrar, para que a unção, a porção do Senhor, a unção que quebra o jugo, se manifeste nesta noite, e para a tua honra, para a tua glória, milagres também aconteçam. Glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome. Espírito Santo de Deus, tu és todo desejável, e é o Senhor quem convence o homem do pecado e do juízo. Por isso convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Manifesta o teu poder aqui, toma as nossas mentes, toma os nossos corações, nós os lançamos em ti agora, e dizemos que nós desejamos muito ouvir a tua doce voz. Senhor, o que nós queremos aqui é a tua palavra revelada a nós. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E repreende todo o empecilho maligno, ó Deus. E Espírito Santo de Deus, se derrama, sopra, fala. Espírito de Deus, toma-nos. Eu confesso aqui, Senhor, a minha limitação. E eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você já teve um verdadeiro encontro com Jesus? As pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, percebem isso? O que mudou na sua vida em antes de Jesus e pós-Jesus? Qual é o resultado aparente da presença de Jesus na sua vida? As pessoas que convivem com você percebem isso? Por que muitas pessoas têm se intimidado ao falar de Jesus? Será que é porque o testemunho não seria coerente com a pregação? O tema desta noite é resultados do encontro com Jesus. Resultados do encontro com Jesus. E nós veremos nesta noite que quando nós temos um genuíno encontro com Jesus, muitos dos nossos problemas são resolvidos. Muitos problemas são resolvidos quando alguém tem um genuíno encontro com Jesus. Nós perceberemos nesta noite que aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem a resposta da sua oração. Ele clama e o Senhor o responde. Nós temos orações respondidas. E nós veremos nesta noite que eu e você, se tivermos o nosso encontro com Jesus, nós vamos perceber que Ele se importa conosco.
E talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja pensando isso: Jesus não se importa comigo. Mas você verá que Jesus, sim, Ele se importa com você. Eu gostaria que você que está nos assistindo pela televisão, pela internet, pensasse nisso. Jesus é uma realidade na sua vida. Você já convidou a Jesus para morar no seu coração. Você conhece a Jesus, mas o Jesus da história que contaram, ou você tem uma experiência genuína com Jesus? As pessoas têm percebido a presença de Jesus nas nossas vidas? Nós olhamos para a palavra de Deus e nós podemos observar que todos aqueles que tiveram o seu encontro com Jesus, a realidade da sua vida foi mudada. Eu posso lembrar daquele oficial do rei que estava muito mal. E o oficial do rei, nesse estado já prestes à morte, ele vai até Jesus. Fala: Senhor, meu rapaz está à morte. Eu não sou digno que entre na minha casa, mas mande apenas uma ordem e ele será curado. Ele será curado. E Jesus diz: vai, ele vive. Pode ir para a tua casa, ele vive. E quando aquele homem volta para a sua casa, já vem, os seus súditos, o povo que estava na casa, encontrá-lo e dizendo: o teu rapaz vive, ele está vivo. E ele diz: mas a que hora aconteceu isso? Por volta da 7ª, foi o horário que eu estava conversando com Jesus. A palavra de Deus mostra que aquele homem que estava prestes a morrer, quando tem um encontro com Jesus, experimenta vida. A palavra de Deus nos fala daquele homem endemoniado, que vivia sem vestes, portanto nu, morava no túmulo. Mas quando tem o seu encontro com Jesus, ele é liberto da possessão. Agora ele é reinserido à sociedade. Ele deixa de andar nu e tem a sua vida, não mais à margem da sociedade, mas dentro de uma forma digna de viver. A palavra nos fala da mulher samaritana. Pensa, Jesus se apresenta a ela como filho de Deus e fala: olha, se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E ela entende que Jesus é o Messias. E Jesus fala: agora vai e conta para o teu marido que você me encontrou. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus diz: agora você disse a verdade, porque você já teve 4. E que você tem agora não é mais o teu marido. Ele não é teu marido. Imagina uma mulher que foi abusada por 5 amantes. Imagina que coisa terrível talvez ela tenha, na sua história, submetido. Mas quando ela tem o seu encontro com Jesus, ela tem a sua vida transformada. E aquela mulher foi surpreendida em adultério. E daí os fariseus, que eram aqueles homens que se achavam mais espirituais do que todos, em todo lugar tem esses, que se acham mais conhecedores da palavra. Irmãos, que bom, nós temos que conhecer a palavra. Mas há pessoas que são assim: se ela sabe, está vendo aqui um grupinho discutir a palavra, ela quer chegar junto, não para auxiliar, mas para mostrar que ela sabe. A glória é para si, não para Deus. E os fariseus, eles eram esse tipo de pessoa, que cumpriam todos os rituais, mas queriam a glória para si. A glória para si. Deus não divide a glória com ninguém. Deus não divide. Então eu e você somos encorajados a proclamar o Evangelho. Mas esse povo, eles se achavam superiores a todos. A mulher foi pega em adultério. E eles queriam pegar Jesus numa contradição. Porque Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias que haveria de vir.
eu vim para cumprir a lei. Então eles trouxeram a mulher. Falaram: Jesus, a lei diz que tem que ser morta a pedradas, apedrejada, não é? O que o Senhor diz? Jesus estava escrevendo com o dedo no chão, continuou e disse: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha a sabedoria, a palavra dita ao seu tempo. Jesus é um modelo realmente, é o nosso modelo, não é? Temperamento equilibrado. Ele poderia ter se enfurecido, irado, dito talvez uma palavra, uma sentença para aqueles homens, mas com tranquilidade, ele disse: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que foram saindo de fininho, a começar pelos mais velhos. Eu imagino que Jesus, com o seu olhar terno de misericórdia, amor por aquela mulher. Irmãos, como está faltando amor no nosso meio, nos nossos dias. Nós temos que clamar ao Espírito de Deus que derrame amor. Romanos 5,5 diz que é o Espírito Santo de Deus quem derrama amor nos nossos corações. Uma pessoa que é amorosa, a gente vai ver essa evidência. Uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo de Deus, mas não tem amor, é questionável isso. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele derrama amor nos corações. E Jesus, então, imagina, com o seu coração amoroso, olhar de misericórdia, olha para aquela mulher e fala: ninguém ficou aqui para te condenar? E eu imagino que ela, talvez até um tanto tímida, ela tenha talvez abaixado a sua cabeça e dito: ninguém, Senhor. E Jesus falou: eu também não te condeno. E algumas pessoas não entendem isso, pensam que Jesus apoiou o ato daquela mulher de adulterar. Não, Jesus não concordou com o pecado, mas ele amou a pecadora. Ele disse: vai, não peques mais. Em outras palavras, muda a tua atitude. O encontro com Jesus leva a nós mudar a nossa atitude. Aquele que vivia no adultério, o solteiro que vivia na fornicação. Nós olhamos para essa vida e é óbvio o resultado, a mudança, porque teve o seu encontro com Jesus. E eu imagino que a mulher samaritana foi uma mulher tremendamente usada por Deus. Imagino que ela proclamou aos quatro ventos: eu tive o meu encontro com Jesus e a minha vida foi mudada. A Bíblia fala de Zaqueu, aquele homem que era coletor de impostos. E por certo, havia recebido propina de muita gente ali, oprimido, aquela população carente. Mas quando sabe que Jesus estava em Jericó, ele diz: eu preciso ter o meu encontro com Jesus, mas eu sou de baixa estatura, eu terei dificuldade de ver a Jesus. Então ele sobe em uma árvore, em um sicômoro, e Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu cheguei na tua casa. Hoje eu cheguei na sua vida. Hoje a sua vida será impactada, transformada, restaurada, porque Jesus chegou na sua casa. E então Zaqueu diz: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu me proponho restituir 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje verdadeiramente houve salvação nesta casa. Sabe por quê? Quando Jesus converte o coração, ele converte o bolso também. A pessoa não tem mais o seu amor nas coisas que são efêmeras, passageiras. Esses não são os seus maiores valores. O maior valor é o seu relacionamento com Deus. E ele se propõe a restituir 4 vezes mais.
Jesus diz: hoje verdadeiramente houve salvação. A pessoa que tem o seu encontro com Jesus, ela acerta a sua vida. Ela, se não tem o dinheiro para pagar ali agora, ela vai, ela negocia, ela procura essa pessoa, quem é esse credor, diz: eu me proponho acertar a minha vida, regularizar a minha vida. Resultado do encontro com Jesus. E Zaqueu diz: eu proponho, se eu defraudei alguém, eu estou me propondo aqui a regularizar a minha vida. E aquela mulher, lá de Marcos 5, 12 anos sofrendo de um fluxo hemorrágico. Eu penso que era uma mulher muito rica, uma mulher de muitas posses, porque o texto de Marcos 5 diz que ela despendeu tudo quanto possuía, sem resultado algum. Procurou vários médicos, e nenhum resultado positivo. Continuava doente. Mas quando ela sabe que Jesus estava passando por entre a multidão, ela toca na orla das suas vestes. E Jesus para. Jesus para. E ele diz: alguém me tocou. De mim saiu virtude. E a mulher ficou temerosa. Ela estava consciente de que ela fora curada, porque teve o seu encontro com Jesus. Qual é a evidência do meu encontro, do seu encontro com Jesus? O que mudou de antes para depois? Sabe, irmãos, Deus é um Deus educado. Ele não arromba a porta, porque Ele não é ladrão. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus é educado, Ele bate à porta. Se alguém abrir, então Ele entra. Eu imagino que Jesus está batendo a porta do seu coração. E não vale a pena resistir. Nós temos que nos entregar e dizer: eu sou cristão sim, eu tenho Jesus como meu Salvador. Não dá para brincar de cristão. E esse texto que nós lemos hoje, ele fala também de um homem que teve o seu encontro com Jesus. Um homem chamado Bartimeu. Tantas pessoas que tiveram encontro com Jesus, mas vida transformada. O resultado é notório, é perceptível. E naquela cidade chamada Jericó, então, Bartimeu soube que Jesus passaria por ali. E só a título de informação, a cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Nessa última caravana que nós fomos para Israel, nós estivemos na cidade de Jericó. Vimos lá as ruínas das muralhas de Jericó. E naquela cidade estava ali um homem chamado Bartimeu. Um homem que enfrentava várias crises, vários problemas. Ele teve alguma situação, algum problema de saúde que fez com que ele perdesse a sua visão. Porque o texto diz, quando Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: que eu torne a ver. Então ele havia perdido a visão. O texto não relata detalhes. O ponto é que um problema de saúde o deixou cego. Então ele tinha uma questão de saúde ali. O texto diz que ele era cego, mendigo. O que ele estava fazendo assentado na entrada de Jericó? Vivendo da mendicância. Algumas poucas pessoas que passavam ali e deixavam as suas moedas. Portanto, uma grave crise financeira. O texto diz que ele era filho de Timeu. Mas não aparece no texto a sua esposa, os seus filhos. Irmãos e irmãs, hoje não é difícil um cego ou uma cega encontrarem um companheiro, uma companheira. Mas naquele tempo era muito difícil. Por quê? Ele não tinha uma pensão como hoje é possível. Não tinha projetos de inclusão como nós temos hoje.
Um homem sem rendimento dificilmente teria condições de sustentar uma família. Então os tempos eram muito diferentes. Ele seria um homem completamente marginalizado, excluído. A sua família não aparece, dificuldade de constituir família. Portanto, um problema familiar. Eu não sei qual é a sua situação, mas Bartimeu também não havia tido o seu encontro com Jesus, porque Jesus diz: a tua fé te salvou. Agora ele experimenta a salvação, porque teve o seu encontro com Jesus. E talvez você que está aqui nesta noite já tinha ouvido falar de Jesus, como Bartimeu, tanto que ele ficou ali porque ele sabia que Jesus passaria por ali, mas ele não havia experimentado o encontro com Jesus. Eu acho que muitos de nós aqui nos identificamos com Bartimeu em algum momento. Mas quando Bartimeu teve o seu encontro com Jesus, nós podemos observar que muitos dos seus problemas foram resolvidos. No versículo 46 diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, agora ele deixa de ser cego, agora ele pode trabalhar, agora ele pode ter recursos, cego mendigo, problemas resolvidos, filhos de Timeu. Agora, por certo, ele poderia observar, cuidar da sua aparência e, quem sabe, conquistar uma moça da cidade de Jericó, constituir família. Agora há a possibilidade. E diz aqui: estava assentado à beira do caminho. Com o seu encontro com Jesus, ele não é mais um excluído, ele não é mais colocado à margem da sociedade, ele não é mais colocado dentro da sua sujeira. Sabe por quê? Ele ficava com uma capa ali, imagina, ninguém para ajudar, possivelmente ele, tendo que fazer as suas necessidades, sujasse aquela roupa, sentava naquela roupa. A região é uma região empoeirada, quase não chove. Então, possivelmente, ele estava envolvido em muita sujeira. Não tinha uma pessoa talvez próxima para orientar, aconselhar, direcionar. Mas agora não. Agora ele tem percepção. Agora ele é reinserido. Deixa de ser o excluído. E sabe, muitas vezes, não precisam ser muitos problemas para tirar a nossa paz. Muitas vezes, para se conquistar a vitória, falta muito pouco. Observem os atletas em competições. Às vezes, por milésimos de segundo, eles deixam de receber o troféu, a vitória. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que Deus tem um milagre para a sua vida. Ele tem uma nova história para a sua vida. Ele tem um novo tempo para mim e para você. Só que talvez eu e você temos que crer primeiro que Ele pode mudar qualquer realidade. Qualquer realidade. Não há problemas que nosso Jesus não possa resolver. Não há mal que Ele não possa remover. Não há na terra, não há no céu, não há em lugar nenhum do universo algo que seja impossível. A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível aos homens, isso é possível para Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Creia tão somente, porque Jesus pode resolver os teus problemas. Jesus pode resolver os meus problemas. E qual é a atitude então de Bartimeu? Bartimeu, ele começa a fazer a sua oração, ele se põe a clamar. E aqui no versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude diante das lutas,
diante da crise financeira, diante do choro, da lágrima, da questão de saúde, da crise familiar? Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude? Irmãos, eu e você não podemos esmorecer. A palavra de Deus diz que eu e você devemos orar sem esmorecer. Na oração nós devemos ser perseverantes, diz a palavra. E aqui então, nós vemos Bartimeu. No versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe como eu imagino? Eu imagino a agonia de Bartimeu. Jesus estava passando, ele não podia desperdiçar essa oportunidade. O povo mandando ele calar e ele gritava: Jesus, filho de Davi. Eu imagino que era como ele dissesse: Jesus, não vai embora não, eu quero experimentar a tua bênção, tem misericórdia de mim, muda a minha realidade. Eu sei, só o Senhor pode mudar a minha realidade. Irmãos e irmãs, eu não vejo Bartimeu fazendo a sua oraçãozinha só por desencargo de consciência. Não, ele clamava, ele gritava. Quanto mais diziam para ele: fica quieto. Eu imagino assim, porque o texto diz: olha, para de incomodar o mestre. Sabe que eu fico pensando que talvez algumas daquelas pessoas que estavam ali diziam para ele: Bartimeu, quem é você, rapaz? Você é um excluído, você é um mendigo. Quem é você para incomodar Jesus, o mestre? Irmãos, quantas vezes se levantam no nosso meio destruidores de sonhos, pessoas que dizem: você virou carola, agora esse negócio é só igreja, é isso, é aquilo, é só igreja, só coisa de Deus, não dá nem para a gente conversar com você. Cada um fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o maior valor da sua vida for dinheiro, qualquer conversa você vai tocar em dinheiro. Se o maior valor da sua vida for posses, você vai falar das posses. Se o maior valor da sua vida for uma pessoa, você vai sempre engrandecer essa pessoa. Eu não sei qual é o maior valor da sua vida, mas se o maior valor da nossa vida for o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso, nós sempre vamos aproveitar as oportunidades para falar do Todo-Poderoso. Bartimeu não desperdiçou a oportunidade. Cada vez ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabia do coração compassivo de Jesus, coração misericordioso, coração de amor. Eu imagino que ele já tinha ouvido alguns relatos dos milagres que Jesus operou, mas ele queria isso não de ouvir, ele queria para a sua vida, ele queria ter a sua experiência com Jesus. Talvez você está aqui e você já ouviu falar daquilo que Jesus fez na vida do outro. É momento de você clamar e se entregar e se jogar e clamar e gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os meus olhos, os seus olhos devem estar fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não nesses destruidores de sonhos, que não têm a fé, não têm a confiança que eu e você temos em Jesus. 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Falar do Evangelho para muitos, da nossa experiência com Jesus, é gente dizer: você está ficando louco, está ficando meio pinel com esse negócio de igreja. Mas o que a palavra diz? Certamente é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E nós sabemos que o poder de Deus muda realidades. Muda realidades. Bartimeu, ele não desperdiçou a sua oportunidade. Pelo contrário, cada vez ele clama mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas, irmãos, aqui há algo que me chama a atenção. Bartimeu experimentou o milagre.
ele foi curado, Jesus o curou. Mas Bartimeu estava à margem, estava excluído, ele estava preso aos seus problemas. Jesus deu uma ordem, Jesus disse: chamai-o. E alguém foi então e disse para Bartimeu: ele te chama, o mestre te chama. Prestem atenção nisso. Nós estamos na estação da evangelização. Talvez você precise dos milagres, mas a palavra de Deus fala da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. A palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó. Está lá no capítulo 42 de Jó. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E para que Bartimeu, o cego mendigo, pudesse experimentar o milagre, foi necessário que alguém o trouxesse, chamai-o. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou uma ordem para mim e para você, que somos discípulos de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqueles que crerem, eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, é isso que tem acontecido. Com os lares de paz nós fomos, nós ministramos a palavra, nós oramos, nós trouxemos para fazer as etapas de libertação. Agora essas pessoas vão para o discipulado básico. E se elas tiverem convicção de que Jesus é o seu Salvador, elas serão batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o cumprir da ordem de Jesus. Não fossem talvez aquelas pessoas. A ordem veio de Jesus, o chamado veio de Jesus. Mas foi necessário alguém para trazer Bartimeu até Jesus. Hoje não está tão visível, mas às vezes eu fico olhando para esses prédios da cidade de Londrina. Irmãos, nós não temos noção do que está acontecendo em cada lar desses. Eu imagino que algumas pessoas estão desenganadas do ponto de vista clínico. Casais estão decididos ao divórcio. Eu imagino que muitas orgias têm acontecido porque não conhecem o verdadeiro evangelho, não tiveram o seu verdadeiro encontro com Jesus. Estão cegas essas pessoas do ponto de vista espiritual. Muitos estão excluídos. E a ordem de Jesus é a mesma. Chamai-os. Chamai-os. Ah, pastor, mas olha, e se a pessoa não quiser? Aí é ela com Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Quantas pessoas necessitadas de um milagre. E aí eu fico com o olho no meu umbigo. E esqueço de olhar para o meu lado, para oferecer o ombro amigo e caminhar, fazendo dessa pessoa um discípulo, uma discípula de Jesus. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda opera milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez esteja faltando o clamor do nosso coração. Talvez esteja faltando a obediência ao ID. Porque, irmãos, Deus usa de misericórdia e nos usa apesar de nós. Apesar de nós. Jesus ouve o clamor. E quando então estava ali Bartimeu clamando, Jesus parou e disse: chamai-o. Tinha uma multidão, tinham várias pessoas, mas Jesus para ministrar a Bartimeu. Ele ouviu o clamor de Bartimeu, em meio a tantas gentes, a tantas pessoas. Ele viu a sinceridade, a franqueza, a necessidade, o lançar-se totalmente nos braços do Senhor. E ele para ministrar a Bartimeu. Compensa fazer uma oração. Compensa termos atitudes de clamor. Vale a pena.
Jesus ouve. E por isso, a terceira verdade que nós vemos aqui é que Jesus, ele se importa como ninguém com a nossa dor. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Talvez, para muitos, Bartimeu era o excluído. Talvez para muitos, Bartimeu passasse desapercebido. Muitos queriam passar de largo. Mas Jesus não. Jesus para e ministra para a necessidade daquele que estava à margem. Sabe o que isso fala para mim e para você? Talvez as pessoas achem que o seu problema, essa situação que você está vivendo, não é importante. Não olhe para a multidão, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque assim como ele parou para ministrar a Bartimeu, nesta noite, ele está aqui para ministrar ao seu coração. Ao seu coração. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: Senhor, que eu torne a ver. Jesus está aqui, ele pergunta para você nesta noite, nesse momento: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Será que você poderia fechar os seus olhos agora e falar para Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você: o que você quer que eu faça para você nessa noite? Senhor, recolhe cada oração feita neste momento, que nós possamos ouvir o testemunho dos milagres que o Senhor Jesus está operando neste momento, para a tua própria honra e para a tua própria glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.